Olá, chegamos ao terceiro episódio do nosso podcast Caminhos. Meu nome é Felipe Souza, estou aqui com o Dr. Telmo, seu Telmo. Dá um alô pessoal aí, seu Telmo. Alô, boa tarde. Estamos aqui novamente para fazer reflexões, buscar dizer algumas verdades dentro dessa linha do tempo que a gente fez nesse projeto. É isso aí. A gente estava conversando aqui agora um pouquinho antes de começar aqui, que eu preparo a pauta aqui e não dou muita pista até para sair uma conversa mais natural, mais orgânica e tal. E a gente vem nessa ideia de caminhos, né, enfim, de reflexões e tal. E aí, revendo ali o último episódio, onde ali no final ali eu trouxe pro pai a questão de buscar dentro de um cesto, assim, características e princípios que ele achava que era interessante para um negócio, e isso direcionou já também para a questão da vida e tal. E aí, por coincidência, essa semana eu tava vendo uma série lá, na verdade, um documentário, questão de história, assim, que eu gosto, e me veio à mente a questão lá da Revolução Francesa, lá da liberdade, igualdade e fraternidade. E aí, fazendo esse link maluco aí, que daqui a pouco é o que essa nossa conversa está sendo, a gente traz várias referências e tal. Eu achei interessante da gente transpor, usando aquele final do último episódio, com esse tema que eu vi numa série aí, de trazer para nós também alguns pilares dessa questão. E aí, ao invés de liberdade, igualdade e fraternidade, paternidade, amizade e felicidade. Então esse seria o nosso episódio forte, né? Hoje vai ser filosófico o negócio. Mas, cara, acho que é uma ideia... São institutos, vamos dizer assim, nós que somos do direito, usa muito essa palavra, instituto, mas são aspectos da vida muito importantes, acho que dentro daquilo que a gente foi conversando aí, e que nos levam a diversos caminhos, né? E então, cara, acho que a gente pode começar pela paternidade, né? Acho que nada mais óbvio e mais direto que a gente comece pela paternidade. Afinal, sou teu filho. E que baita troço que é ser pai, né? Eu tenho 2 filhos, tu tem 4, né? Já tem os netos, já tem bisnetos e tal. Mas eu queria trazer como ponto, o ponto principal, assim, primordial, vamos dizer, inicial dessa conversa. Se tu te recorda, o que tu sentiu no primeiro momento que tu soube que tu ia ser pai? A paternidade é um tema interessantíssimo, né? Nós não podemos ultrapassar, inclusive, o tempo que nós já tivemos nos outros, porque esse aí é tema para a gente fazer uma grande discussão em qualquer lugar. O Felipe, a paternidade é um sentimento incomparável. Nós, na vida, nossa caminhada de homem, né? A gente não pode imaginar o momento em que a gente recebe nos braços um filho. Porque a paternidade nos faz sentir como nós somos gerador de vida, criador de uma vida, né? Junto com a mulher. Então nós, de uma certa forma, somos a evolução da criação do próprio Deus, para aqueles que têm fé, que foi o criador de tudo. A paternidade, eu disse na outra vez que nós conversamos sobre isso, que na maioria das vezes, e hoje também, nós nos tornamos pais, mas não nos preparamos para sermos pais, quando a evolução da criança se desenvolve. Então, a paternidade envolve o quê? Educação, em primeiríssimo lugar. Porque a família, onde nós nos colocamos com esses filhos, um homem e uma mulher que naturalmente se amam e formam uma conjugação de vidas e de valores e de princípios entre eles dois, eles têm a responsabilidade, por serem pais, de dar vida a essa criança pela educação, mostrando rumos, valores, princípios, fundamentalmente pelo exemplo de vida que dão. Não existe uma cartilha para ser pai, para ser mãe. Existem os valores que eles são.
que eles trouxeram, que eles se formaram, e eles vão dar, fundamentalmente, educação e direção de vida aos filhos pelo exemplo e pelo testemunho de vida. Os filhos aprendem a serem pessoas de bem, que vão evoluir com valores pelo exemplo de pai e de mãe. Isso é fundamental. O ambiente familiar é o ambiente formador de pessoas que têm valores, que acreditam na vida, que sabem se relacionar com os outros, que sabem esperar, que sabem compreender, que sabem dar atenção quando o outro conversa. É ali naquele ambiente que nós vamos ter a verdadeira educação. Muitas vezes as pessoas acham que a escola vai dar educação. A escola complementa, em alguns aspectos, a educação que vem de casa. Eu digo sempre, nós somos como fomos criados. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque as crianças estão sempre atentas àquilo que o pai faz, diz e sente. Como é que eles se relacionam? O pai e a mãe, né? Então, nós somos formadores de pessoas, né? Sim. Muito importante isso aí. E quando o filho está lá no mundo, na sociedade, que muitas vezes busca deformar, dar informações erradas, ele tem necessidade de buscar referência aonde? Como ele viu o pai e a mãe dele serem pessoas. O que eles diziam, como eles faziam, como eles reagiam perante situações que hoje ele está envolvido lá na frente de batalha, lá na sociedade, que é uma verdadeira frente de batalha. Porque tem muita gente para desviar caminho e poucos para indicar caminhos. Isso é importante. Sabe que, bom, quando a sensação que eu tive quando eu soube que ia ser pai, claro, é uma alegria imensa, mas te dá aquele frio na barriga, né? Que, porra, agora pesou, né? Agora é isso aí, eu tenho alguém que depende de mim, enfim, que eu tenho que realmente orientar e tal. Então, realmente é aquele frio na barriga. Mas sabe que é uma coisa que eu tava... Acho que me mandaram um vídeo, ou passou por mim em algum momento, um vídeo, pequeno trecho de uma entrevista do Karnal, não sei pra quem que era, onde ele fala a questão da paternidade, que eu discordo, mas... Não discordo, mas eu acho que não pode ser tão a ponta da faca. Onde ele fala que lá no conceito de Freud, lá, psicanaliticamente falando, a missão do pai se complementaria quando o filho fosse totalmente independente dele, e que, vamos dizer assim, ele deu um exemplo de que o filho não tivesse receio de vamos dizer assim, de não passar um Natal, não passar um Ano Novo, não passar sabe, no sentido de que houvesse um desligamento, quase um desligamento total, sabe? Pai, na minha visão, assim, eu acho que, claro, a gente tem que criar os filhos para o mundo, eles têm que fazer eles voar, né? Mas essa ligação com o pai, que tem que ser eterna, acho que ela tem mais vínculos do que essa questão de simplesmente criar e jogar para o mundo, né? Eu acho que isso, simplesmente, como ele quis fazer, assim, de certa forma, psicanaliticamente falando, ele quis dizer que o pai ele tem que criar como se fosse um animal mesmo, de que aí o filho vai seguir o seu mundo, né? Mas isso, cara, eu não vejo por aí, eu acho que... Mas é interessante verificar isso que está dizendo. Esse é o sentimento que a gente tem, porque a gente, de uma certa forma, criou raízes dentro de casa, da família, aqueles relacionamentos todos, aquele afeto que foi desprendido, nos vincula demais. Mas, de um certo aspecto, também é isso que eu quero chegar, o filho não é posse nossa. Exato. Né? A gente não pode querer que ele fique ali. Sempre aquela ideia que se tinha, às vezes, vou ter filho para cuidar de mim quando eu ficar velho. Cara, inclusive é interessante, tem um livro que eu cito sempre, eu acho maravilhoso, O Profeta, do Khalil Gibran, em que uma mulher diz assim, fala dos filhos, e ele diz assim, vossos filhos não são vossos filhos, eles vieram através de vós, mas não são de vós. Eles farão seus próprios voos, são como flechas que são lançadas, depois tu não pode buscá-las. Então, o vínculo continua, o afeto continua, o sentimento continua, mas nós não podemos criar os filhos presos a nós, porque eles não nos pertencem propriamente, eles pertencem à própria vida, que é da onde eles vieram, da nossa geração. Então é interessante que a gente não tenha esse sentimento de submissão, né, de posse. Muitas vezes também ocorre muito isso aí no casamento, né? As pessoas fazem do outro um objeto de posse. Nós não, tem que haver relação.
relação de pessoas e não relação de indivíduos, em que um quer subjugar o outro. E cai um pouco até naquilo que a gente conversou, acho que foi no primeiro ou no segundo episódio, ali que tu trouxe na questão, vamos dizer, na tua relação paterna, de que a família naquela época ela era hierarquizada, né? No sentido de que... E era muito também até de relação de trabalho que se tinha, que o filho seria mais um instrumento de trabalho às vezes, né? Mas, e hoje em dia isso evoluiu muito, né? O filho já participa da conversa, que nem tu comentou lá atrás, que os adultos estavam conversando, a criança não podia nem chegar perto. Né? Então, hoje em dia, os filhos, eles participam mais ativamente. Claro que os limites têm que ser estabelecidos, enfim, mas isso é muito, 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 muito bacana de se ver, assim. Uma outra questão que eu sempre falo, assim, com amigos meus que têm filhos, ou que vai ter o segundo filho, né? Sabe que uma coisa que me ocorria, eu até conversava com a Magali sobre isso, quando a gente estava esperando o Lucas, por exemplo, não sei se isso te ocorreu. Tipo, pô, tu tem o primeiro filho, parece que tu deposita um amor incondicional naquele ali. E eu vou te ser honesto, quando o Lucas nós estávamos por vir, tu fica na dúvida, assim, pá, será que eu vou amar tanto? Será que vai ter espaço, né? E aí eu me recordo que alguém me falou, me veio na cabeça na época que esse amor ele não se divide, ele se multiplica, né? Porque realmente, cara, é algo impressionante, assim, porque tu fica na dúvida no sentido, pô, mas a Luísa já tinha, que é mais velha, já tinha 3 anos, quase 4, então vamos dizer, ela já tinha uma vida, assim, com nós, já tinha uma... E tu fica naquela situação, será que eu vou conseguir? Realmente muito instantâneo para quem tem fé de Deus, enfim. Esse sentimento que tu tá falando. Ou instintivo, enfim. É, isso mesmo. O sentimento que tu tá colocando é muito interessante, porque o amor, ele é fundamentalmente partilha. Sim. Quem não partilha não sabe amar. Né? Partilhar é colocar-se à disposição de um e de outros, não só de um. Né? Porque o filho, no caso que vem aí, ele vem complementar a relação da família, ele vem aumentar, frutificar toda aquela relação que você já estava criando. Agora, ele vem para complementar. Mas esse sentimento, será que eu vou ter o mesmo sentimento que eu tenho com relação ao outro? Nesse sentido, também é muito importante colocar, né, Felipe, em relação à paternidade e também mais em função dos pais. Uma das coisas que mais ofende, mais agride, mais despersonaliza, ou pelo menos não cria suporte para a pessoa ser bem formada, é quando os pais, de uma certa forma, criam preferência na relação com os filhos. Isso jamais deve transparecer. Pode ter um impulsozinho para isso, mas evitem, porque a preferência anula as pessoas. Sim. Então é muito cuidado com isso na relação de pais com os filhos, no sentido educacional, não criem preferência. E a gente vê muitas vezes as pessoas dão abertamente preferência aos dos filhos. E isso ofusca toda a formação de personalidade dos outros filhos, além de causar prejuízos psicológicos, enfim. Sim. Então isso é um cuidado que tem. Porque um dos conceitos de paternidade mais importante que a gente tem que ver é que a paternidade tem que ser necessariamente responsável. Responsável em gerar o filho, né? Em gerar, né? Dá-lo concepção e também responsabilidade, isso é fundamental, em fazer com que ele evolua da maneira mais plena possível, mais digna possível, para frente. Porque não adianta ter um filho, depois tu não te responsabiliza na sua educação, no seu amparo, na sua condução de vida, nos seus alimentos, né? Com provisão de boa condição de vida e tal. E a responsabilidade, a paternidade responsável é um dos conceitos que mais, por exemplo, a igreja propõe, né? Sim. Porque muitas vezes a gente faz o filho, como se diz popularmente, mas não tem a consciência e o sentimento do que aquilo vai representar na nossa vida como pai ou na nossa vida como família, como casal, né? Sim. E aí ele só vem. Então nós temos que ter cuidado, que ele não venha assim de uma forma casual e mesmo que venha, que a gente assuma a responsabilidade disso. Sim. Tem aquela frase que achar que para ser pai basta ter um filho é que nem achar que um músico só tendo violão ele é músico. Não, ele tem que saber tocar. Mas isso que tu fala é interessante
realmente não tem cartilha, né? Não tem regra, porque a gente, claro, tu foi pai num outro momento, mas hoje basta. Tem até, tu abre a internet, tem 1 milhão de coisas dizendo o que tem que fazer, mas, cara, não tem. Até porque é o seguinte, aí também quem tem mais de um filho, tu observa isso, né? Um é totalmente diferente do outro. Até irmãos gêmeos, às vezes, são totalmente diferentes do outro. E claro, é importante tu conversar, e aquilo também que a gente trouxe em outro episódio, tu conversar, tu ter conselhos, tu te aconselhar e tal. Mas e o dia a dia ele é surpreendente, positivo e negativamente às vezes. Tem dias que é mais fácil, tem dia que é mais difícil. E aquilo que tu fala muito também, que cada fase é uma fase, né? E vai passar e tu vai sentir saudade disso, porque passa muito rápido, né? Porque parece coisa de velho falando, mas, cara, realmente é algo que passa muito rápido quando às vezes as fases elas já estão passando. E não tem essa cartilha, né? Não tem manual de instrução. Não tem. Mas, Felipe, nesse aspecto é importante a gente destacar uma coisa. Tá? A psicologia, né, educacional, né, ela te apresenta muita coisa boa para tu saber conduzir, enfrentar a dúvida que vem, o problema que surge no grupo, no meio da tua família, por exemplo, com teus filhos. Nós temos livros muito bons, autores muito bons, sim, e o Brasil também tem. Eu até indicaria, e isso é um livro que eu tive, e sempre eu empresto os livros, muitas vezes eles não voltam. Prepare seus filhos para o futuro, é um livro maravilhoso, um livro atual, é escrito por um médico baiano, João Moana, o nome dele, e ele é padre também, e ele é médico. João Moana, eu acho que um dos únicos padres médicos que tem no Brasil. João Moana. Esse livro é muito interessante, porque ele dá uma visão, assim, uma dimensão, desde o início, assim, mas no sentido bem pedagógico, vale a pena tê-lo. Também uma coisa interessante, que eu disse lá antes, que às vezes a gente se torna pais, mas não se prepara para ser pai. Nós temos para tudo a gente se prepara, né? Para tudo. E não adianta também só o pai ler alguma coisa para que dê melhor orientação. Quando o casal, como pais, vão se preparar alguma coisa, ou através de uma palestra, não adianta ele ir sozinho ou ela ir sozinho, porque eles têm que se preparar a dois, sim, para a educação, porque senão a educação fica capenga. Porque toda a educação na família, ela vem com a disfunção de duas pessoas, o pai e a mãe. Onde o pai não ilumina com o seu exemplo, com os seus valores, com o que ele diz, com o que ele sente, vai ficar tudo em função da mãe. E isso aí, muitas vezes, cria uma personalidade bastante ofuscada, né? Ou diminuída pela falta de identidade com o pai. Sim. Inclusive, o João Moana, é interessante ele verificar isso aí. Ele tem um capítulo que ele aborda, muito interessante, que daí, muitas vezes, cria pessoas que tendem a se identificar tanto com a mãe que se tornam homossexuais. Sim. Ou vice-versa, porque ele é omisso, ele não é presente, ele está em branco ali, né? E aí a mãe, ou vice-versa, o outro assume, se sobrepõe, porque tem que assumir alguma coisa, tem que tocar o barco, sim, e aí cria essa diminuição de presença de identidade. Então a gente tem que ter cuidado também nisso aí. Um livro atual, assim, que eu sempre presenteava ali quando alguém ficava, enfim, engravidava e tal, o do Pianges, aquele Papai é Pop, é legal porque ele pega realmente uma visão, assim, de um cara que não teve pai presente. O Pianges, ele relata muito isso, que ele não teve um pai presente e tal, então isso fez com que ele fosse uma propulsão para que ele buscasse para as filhas dele uma maior presença, enfim, e de certa forma propagar essa importância, né, que para ele fez falta muito, nesse sentido aí. Mas é legal esse livro, Papai é Pop, depois tem um ou dois ali, bem, bem legal. Tem um livro, agora não me recordo o nome, em sociologia, de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos na década de 60, lá também, final de 60, quando eu trabalhava com sociologia educacional no Santa Terezinha, trabalhei ali desde 69 até 1997, e isso uma vez nós conversamos na turma, que essa pesquisa entre delinquentes homens das prisões dos Estados Unidos estabeleceu como regra, a maioria dos delinquentes que estavam ali, tá,
vieram de famílias onde o pai não era presente, o pai não tinha nenhuma influência, não teve nenhuma influência sobre eles e era negativo na presença deles. Sim. Tá? E essa falta de identidade com o pai, a psicologia moderna aponta muito isso. Antes a gente dizia, a mãe que cria, a mãe tem influência muito grande sobre os filhos. Tem, mas a falta de identidade paterna, ela cria aquilo, falta de um caráter bem formado, falta de uma influência de saber se relacionar com os outros, de lidar com o mundo, de fazer negócios, e facilmente são influenciados, muitas vezes, esses que não têm, por bandos, por delinquência. E já a mãe, é interessante que vê a importância da mãe também, em que Napoleão Bonaparte tem uma frase que ele diz assim, ó, quando ele estava fazendo o Código Civil da França, eles falaram sobre legislar sobre isso, né? E ele disse, dê-me boas mães e eu mandarei fechar as prisões da França. Interessante, né? Do quanto é importante a presença do pai e da mãe na vida de uma criança. Porque a criança vai crescendo aos pulos. Dos 0 aos 3 anos, tem um autor que diz que dos 0 aos 3 anos, o caráter de uma criança se forma, estabelece a estrutura. Depois dos 3 aos 7, dos 7 aos 10, dos 10 aos 15, e tudo isso aí tem uma influência de quem? Fundamentalmente, do pai. E hoje os pais têm uma dificuldade muito grande em realmente gerar educação mais presencial, mais convidativa para que as crianças escutem mais e tal, porque nós temos a rivalidade, né, da internet. As crianças estão se escondendo muito com as redes sociais. E aí os pais têm que buscar estratégias, e isso é muito importante, para limitar isso aí e para abrir um espaço para que eles possam agir educativamente na vida das crianças. Sabe que, bom, como a gente falou assim, a gente vem falando aqui, a paternidade tem toda essa beleza, essa felicidade realmente que nos gera, mas ela também nos gera um medo, né? Esse dia eu estava conversando também com alguém a respeito disso, assim, cara, porque não medo de acontecer alguma coisa, tá, mas medo do futuro, né? Medo do mundo. Medo do mundo. Qual era o teu maior medo em relação aos teus filhos? Olha, eu dizia isso. Tu vai ter um medo menor baseado no que tu faz com eles e por eles na tua casa. Por isso que eu disse antes. Eu dizia em aula isso aí. Eu não tenho medo do mundo em relação aos meus filhos. Porque eu acredito naquilo que a gente deu a eles, a formação que a gente deu a eles, os valores que a gente passou para eles, os testemunhos que a gente passou para eles, porque aí eles vão, quando estiver lá na frente de batalha, no mundo, né, Felipe? Eles vão se lembrar como é que o pai agia, como é que a mãe agia, o que eles diziam em relação a isso, a relação a respeito aos outros, em relação à honestidade, em relação ao trabalho. Então, o mundo vai ser sempre daqui para pior. Quer dizer, e eles estão lá na frente, eles estão lá em São Paulo, eles estão lá na Austrália, aonde eles estiverem, o mundo hoje é globalizado, né? Ou eles podem estar aqui de noite, aqui na cidade mesmo, e eles podem receber uma proposta de agir de tal forma, tá entendendo? Sim. Aí tu fica em ser ou não ser. Eu vou ser como meu pai e minha mãe me educaram ou eu vou assumir aquilo ali? Então a gente tem que ter essa capacidade de resistir às tentações que o mundo te apresenta. Então você me diz, eu não tenho medo do mundo. Claro que pode acontecer, mas eu não tenho medo. Por quê? Eu tenho que acreditar naquilo que eu passei para eles. Como é que eles viveram a infância deles? Como é que eles se relacionavam comigo? É aquela história, aquilo que tu oferece, aquilo que tu dá, aquilo que tu planta, tu vai colher. Quem são? Quem que vai colher? Os filhos vão colher, porque se eles fizerem aquilo que mais... Claro, eles vão fazer outras coisas também, mas o fundamental foi dado a eles. Educação. Aí por isso que muitas vezes eu digo, não, eu não tenho medo do mundo. Eles vão saber lidar com esse mundo que eles vão viver. É isso aí que tu fala, essa frase aí. A última frase da última música do último disco dos Beatles fala isso, que o amor que tu faz é o mesmo amor que tu vai levar. Isso é interessante, isso é interessante. Tu vai frutificar na vida dos filhos, eles vão gerar filhos também que vão levar, eles vão dar aquilo que eles receberam, porque a gente só pode dar aquilo que tem o coração cheio, né? Sim. Então, por isso que a educação é
tão importante. E a gente vê, Felipe, isso é uma coisa por isso que a gente vê, por exemplo, que muitos pais negligenciam em pensar, em avaliar, em refletir sobre o que eu estou dando de exemplo, testemunho para os meus filhos terem uma vida boa, uma vida feliz, como os gregos dizem, uma vida boa. Porque é aquilo que se dá é que vai ser colhido, é que eles vão aproveitar. Né? Se um pai e uma mãe dão um mau exemplo, esse mau exemplo repercute na vida dos filhos. Né? É muito difícil eles sair daquela situação. É que esse medo, né? Esse medo ele é sedutor porque ele te daqui a pouco. E aí tu tem hoje essas ferramentas. Muita gente fala, é um debate que tem, por exemplo, eu prefiro que meus filhos fiquem em casa de noite, ao invés de sair, porque ali eu tô vendo eles, parará. Cara, mas isso já. Enfim, tu criar uma redoma onde tá tudo certo, não tá nada certo, né? Tem até uma série que eu não vi ainda, mas muita gente comentou da questão da adolescência que tem na Netflix, que fala um pouco disso, assim, da falta de diálogo, tu não saber o que está acontecendo com o teu filho, tu acha que está tudo bem, aparentemente ele está indo bem na escola, parará. E esse medo, ele te... Por certa forma, e aí tu vai dizer assim, mas com o fulano aconteceu tal coisa. Cara, mas e não dá pra julgar ninguém, mas é difícil tu não recair nesse medo, né? Ainda mais nesse mundo de hoje, assim. Mas acho que é preciso isso. Resistir, dar esse exemplo, enfim, as orientações possíveis e, cara, o mundo é o mundo. Né? Mas uma coisa interessante que falaste agora, mas não criar uma redoma, não aprisionar, não submeter, né? Mas é muito importante justamente isso. Ser presente, conversar normalmente, como se fossem amigos, né? Participar da vida estudantil dele, saber com quem ele anda, afinal de contas, né? Porque tem aquele velho ditado, diga quem anda, direi quem é. Tem que saber que família meus filhos, geralmente semelhantes, se atraem, né? Mas tem que estar presente, ser participativo, né? Elogiar é muito importante, educar, elogiar é uma forma de educar, assim como criticar é uma forma de educar. E estar presente no estudo, na escola, em eventos que os filhos participam. Isso é fundamental, porque, nesse sentido, a gente tem que ter parceria, né, com a família. Bom, passando do medo pro outro lado, assim, né? O que tu acha que pode ser a maior realização de um pai? Olha, está falando na paternidade, a maior realização de um pai. É justamente ver que os filhos estão crescendo, estão se desenvolvendo junto com eles, formando uma família, que é uma comunidade de vida e de amor. Esse é o grande conceito de família hoje. É uma comunidade de vida e de amor em que há acompanhamento e os pais ver que os filhos estão dando certo, entende? Que eles estão indo bem na escola, que eles têm boas amizades, que eles participam de atividades esportivas, que eles são atenciosos, respeitosos com os outros. E os pais vendo os filhos serem felizes, né? Porque eles têm uma boa convivência, eles estão buscando uma aspiração profissional, querem chegar a alguma profissão, se interessam pela vida que estão levando, perguntam, são curiosos. Por que isso? Porque todo aquele que está num ambiente feliz se torna feliz e quer que os outros sejam felizes. E essa criança não vai ofender, não vai agredir os outros, porque lá na casa deles ele não vê isso aí. Isso para ele não existe, não é valor. Sim. Ele não vai estar xingando os outros com palavrão, porque lá na casa dele não se diz isso, não se faz dessa forma. Então, a alegria dos pais é como se vê um filme, assim, ó lá, ó, nossos filhos estão caminhando na vida e eles estão praticando os valores que nós tivemos importância em dá-los. E vocês vão ser felizes, primeiro como casal. Porque é interessante falar nisso aí, Felipe, é muito interessante, isso aí a gente até falava no curso de noivos. Felipe, assim, ó, as crianças, quando crescem, tá? É muito mais importante para eles, para a educação deles, para o exemplo de vida deles. Eles veem pais deles, né? Pais que se amam como casal. A fonte geradora da felicidade dos filhos não é os pais dele, é o casal que está ali e que se transformou em pais. E que eles vão ver, os pais
se acariciando, sendo bons um com o outro, sendo respeitosos, estão sempre conversando numa boa, participando da vida social, comunitária, escolar, mas eles veem o casal. Ali é a fonte geradora de exemplo, testemunho de vida para os filhos. Porque dali eles vão transformar aqueles valores para a vida deles. Eles vão depois ser um bom casal, porque eles viram o pai e a mãe se amando, se querendo bem. Então é muito importante que eles... É nessa realização que a figura dos filhos vai se projetar. É como se fosse um filme, vocês, tu e a tua esposa, vendo eles caminhando pela vida. Tu já está vendo, por exemplo, a aceitação deles no esporte, na escola, as relações boas que eles têm com os amiguinhos, isso tudo já realiza o filho. Agora tu imagina daqui a 10, 15 anos, tu vê o teu filho formado, né? Todos os orgulhos que nós, a Ana e eu, temos na relação com vocês, desde quando entraram no prezinho, a gente acompanhando, participando da vida de vocês, e até você chegar lá, o Felipe está se formando, né? O Murilo, o Maurício, o Fabian, isso é uma realização. Essa é a realização. Realização do quê? De todo o nosso projeto de vida. O mais importante projeto de vida de um casal é a felicidade deles como casal e dos filhos. É, isso aí. Mas eu acho que de tudo isso, resumindo assim, o filho é gente boa. É gente boa. Isso que eu digo. É pessoas de bem. Porque eu sempre digo, filho a gente constrói. É como uma casa. Tu faz uma boa base, a casa não cai. Não existe vento, tempestade, problemas. Eles vão buscar resolver, porque eles estão bem formados, né? Porque tu vê teu filho sendo gentil. Isso é legal, isso é legal. Bueno, vamos lá que nós não temos todo o tempo do mundo. Né? Paternidade é realmente uma dos aspectos aí da vida do homem, no caso a paternidade, enfim, mais importantes. Mas nós temos também a amizade. A amizade é um negócio também muito complexo, muito abordado na literatura, nos filmes, enfim. Tu te lembra do teu primeiro amigo? Quando nós viemos para Santo Antônio, eu tinha 10 anos, a etapa em que a gente começa a formar amizades mais maduras, né? Assim, no sentido de recordar como memória. Lá na Evaristo a gente tinha, como era uma comunidade muito pequenininha, primos, né? E ali da escola e tal. Mas aqui o primeiro lugar de amizade que eu criei foi a pracinha ali da frente do fórum, Praça Nica Souza, Praça Júlio de Castilhos, que a gente jogava futebol lá. A gente tinha um rito assim, ó. Vinha da escola, depois do meio-dia almoçava, fazia as lições de casa, cortava a lenha, que tinha que botar lenha no fogão a lenha, que na época tinha fogão a lenha, e enchia a caixa d'água, que não tinha ainda motor, era no braço mesmo. E aí eu podia jogar bola. Então eu vivia naquela pracinha ali, depois fiz amizades ali. Inclusive agora, nos meus 80 anos, eu estou colocando uma foto do nosso timezinho que jogou lá. Tem uma foto lá de 1957. Imagina, jogamos contra o timezinho do Caio Vilaverde, que se relacionava muito ali, jogava ali no campinho do Paladino, no Rio. Mas aí começamos a criar aquela amizade com algum deles ali. Nós tivemos amizades que realmente permaneceram mesmo. Nós tínhamos o Júlio Bir, que era amigo, assim, diário quase, morava ali perto de casa, filho do seu Celso Bir. Tinha o Luiz Carlos Oric também, que era da minha idade, depois fomos estudar junto em Porto Alegre. O Marco Aurélio Descartes também era uma pessoa que também jogava junto conosco, uma pessoa que a gente viveu muito a juventude e a infância ali na rodoviária. O Flávio Rosa, que também trabalhava na rodoviária, a gente ia muito ali para conversar. E aí já é amizade de jovem mesmo, a gente ia a baile junto e tal. E na escola depois, Santa Terezinha, onde a gente tirou o ginásio, também se formou algumas amizades. Eu tenho um conceito muito genuíno de amizade, né? Que eu sempre digo assim, amigos mesmo, muito dificilmente tu fecha uma mão. Porque amigo, Khalil Gibran, volto de novo, ele diz assim, amigo é aquele que te preenche as tuas horas de viver. Te preenche as tuas horas de viver, quer dizer, é aquele que tu gosta de estar junto, de confidenciar. Pouquíssimas pessoas tu confidencia.
tu busca um aconselhamento, Sim. porque tu reconhece, tu admira, tu reconhece que ele tem valor para tanto. Então, por isso eu digo, a amizade mesmo. Tu tem muitos conhecidos, que a maior parte das vezes tu chama de amigos, até por uma forma carinhosa de dizer, mas amigos mesmo, realmente, que tu tem assim, consolidada aquela amizade, de qualquer hora, de qualquer momento, que está sempre preocupado contigo em alguma coisa, esses nós temos poucos. E eu acho que até é bom ter pouco, porque o importante é a qualidade das pessoas que a gente se vinculou. Né? A amizade, ela tem uma característica, né? Porque, de certa forma, diferentemente de uma relação matrimonial, enfim, afetiva, assim, de casal, se tu for olhar a vida como capítulos, assim, há amizades que são muito fortes por um determinado período da tua vida, né? Então, são ciclos, são pessoas que entram e saem da tua vida, por vezes, que tu tem uma relação muito, muito intensa por uma situação de trabalho ou por uma situação de escola, por exemplo. Eu tenho também os meus amigos de infância que seguem até hoje, de escola. Tem amigos que tu forma na vida, que acabam sobrepondo. Mas essa questão dos ciclos, assim, é interessante se tu olhar nesse caminho da vida, né? Por vários momentos, teve talvez pessoas mais próximas de ti, que foram... Agora tu tem os de sempre, né? Isso eu acho que esses de fechar a mão, eu acho que é os de sempre. É aquilo que a gente consolidou no coração. Quer dizer, amigos que tu sempre vai lembrar, ou porque já foram, ou porque estão longe de ti. Então, eu acho essa expressão, a amizade, ela é uma criação fantástica que nós muitas vezes não sabemos preservar. Eu tenho um amigo, Ronei Soares, que diz assim, ó, amigo a gente tem que cultivar. Cultivar as amizades significa não se distanciar muito, ser mais presente, procurar, né? Sentar para conversar, isso é muito importante. Ir quando precisa de cuidados, saber Sim. como é que vai, Sim. são coisas que a gente... E isso é cultivar as amizades. Porque tudo aquilo que tu não cultiva, morre, se perde. E cultivar a amizade. Nesse aspecto também, a gente sempre pondera isso, o casal, ele nunca pode perder aquela forma de ser que era quando namorados. Porque lá era muito fácil o carinho, a atenção, o respeito, a compreensão, até o diálogo. E que depois, se a gente não cultiva esses valores, pela rotina, pela uma série de coisas, né, pela busca de alguma coisa a mais, o progresso, o trabalho e tal, a gente vai se dispersando e isso vai perdendo. E muitas vezes o casal se separa porque não cultivou os valores, aqueles valores que deram início à nossa formação como casal. Porque o amor não é uma doença que dá e... Né? Não, ele tem que ser cultivado, né? É muito importante. Sim. Uma outra característica também da amizade que eu acho interessante, até hoje em dia, até pela questão de mundo globalizado, assim, né? Ela, por mais que a distância às vezes te faça ficar um pouco mais distante, não ser tão presente e tal, quando tu senta no boteco de novo, cara, é a mesma coisa que tu tá... E esse poder da amizade é um negócio muito, 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 muito forte, assim, né? E a gente tenta, claro, cultivar, mas é o dia a dia... rotina e tal, e trabalho e tal, mas realmente isso que tu fala é importante, né? Tu tomar ações, tu fazer ações para que haja aproximações, às vezes até aproximações à distância, mas às vezes acontece, né? É importante cultivar isso aí, né? E a questão da amizade também, trazendo para essa questão da linha invisível do tempo, né, que seria um dos nomes até do podcast, ela nos faz pensar muito, assim, porque eu me recordo há pouco tempo atrás que eu perdi um grande amigo, assim, que é onde tu faz pensar que, porra, a vida é uma só, né? E esse tipo de sentimento, assim, de tu vê ser partido, assim, é bem complicado. É justamente por isso que a amizade é importante, porque a amizade é um amor que se tem pelo outro. Exato. É um amor diferenciado.
mas que tem que ser mantido, cultivado, né? Pô, é muito interessante verificar, né, que aonde existem amigos, não existe o mal, né? As pessoas que são amigas não desejam e nem fazem o mal ao outro. Hoje nós estamos perdendo muito o sentimento de fraternidade. Ser amigo como se fossem irmãos. E esses amigos que fecham uma mão, esses a gente considera tanto que eu chamo de irmão fraterno, de amigo fraterno, quer dizer, um amigo que é um verdadeiro irmão. Esse Sim. sentimento é muito interessante que a gente cultive. O mundo de hoje está muito plasmado, não digo totalmente, mas a gente fica até meio assustado pela violência que a gente está vendo os homens, as pessoas terem umas com as outras. Não só as pessoas, os indivíduos na sociedade, mas as nações. A vida perdeu o valor humano. A vida hoje, as pessoas matam sem nem verificar qual é o sentido de estar matando uma pessoa. Quer dizer, as bombas são atiradas aleatoriamente, não interessa a quem vai tocar, matar. É em cima de hospitais, de orfanatos, de edifícios. E aí a gente fica perguntando, esse homem que age mais como animal, não perdeu o sentimento, o sentido de humanidade. Esse é um grande perigo, porque aí, nós perdendo o sentido de humanidade, tudo pode acontecer. É. Bueno, então falamos da paternidade, falamos da amizade, ainda que brevemente, era um assunto que nem tu falou, poderia durar horas aí, enfim. Mas vamos falar da felicidade. A vida realmente, a gente, como tu já referiu algumas vezes, para os gregos, realmente a vida boa, a busca incessante da felicidade. Hoje em dia, isso é quase um problema também, porque nós temos as redes sociais onde tu só recorta e tu só transmite para um terceiro, através do teu perfil, aquilo que é bom. Né? Parece que todos os teus momentos são felizes, todos os teus momentos... E isso gera uma série de reflexos, seja para quem tá olhando, pá, mas o cara lá não tem problema nenhum, cara, tá tudo bem na vida dele. O que eu tô fazendo de errado? Isso te gera uma ansiedade, e te gera daqui a pouco, pá, mas eu tenho que fazer que nem ele e tal. Como equilibrar essa busca pela felicidade para não te engatar no pé e não te ser traiçoeiramente caído no chão? Como fazer isso? É complicado. Né? É complicado. Bom, a felicidade é a maior expressão de busca do ser humano. Não adianta, porque é. Todos querem ser felizes. Só que a felicidade é uma construção a partir de cada um de nós. Conforme tu pensa, conforme tu age, tu vai realizar a tua vida pessoal, mas através disso, tu necessariamente, para tu ser feliz, tu tem que realizar pessoas. Tu só vai ser feliz mesmo no teu casamento se tu promover a felicidade do outro pela forma como tu age. Tu é instrumento de felicidade do outro. E vice-versa. Nós temos que criar toda uma forma de viver em que a gente crie felicidade. Quer dizer, crie boa vida, paz, alegria, compreensão, né? Solidariedade ao outro, cuidados. Isso tudo são atitudes do amor. E só o amor gera felicidade. Toda ação que não tiver afeto, que não tiver vontade de promover o outro, não pode gerar felicidade. O ódio não gera felicidade, que é a antítese do amor. Então, nesse sentido, a felicidade, que é um objetivo existencial de cada um de nós, tu não vai criar uma felicidade como um fenômeno permanente na tua vida. Isso não existe. Exatamente. Né? Mas tu tem que criar toda a possibilidade de ser feliz por aquilo que tu convive, por aquilo que tu realiza. Tu vai te realizar profissionalmente na medida que tu for empenhado em desenvolver a tua profissão, do teu estudo e na forma como tu vai lidar com ela para realizar a felicidade dos outros também. Como advogado, como médico. O médico fica extremamente feliz se ele agiu naquela cirurgia e salvou, teve a recuperação da saúde, mas porque não só instrumentalmente ele agiu,
ele agiu movido pela compaixão, que é uma misericórdia, né? Que é uma forma sublime de amor. Então, nós temos que pensar que a felicidade é uma construção nossa em relação aos outros. Se eu pensar em ser feliz por mim mesmo, isso é uma mentira. Não posso fazer isso. Porque nós fomos para criar felicidade na relação com os outros. Sim. É assim como os pais em relação aos filhos. Se nós não estamos bem, os filhos não estão bem. Quando os filhos veem que os pais estão se degladiando, brigando, por exemplo, é a pior coisa que eles podem assistir, porque eles se desarticulam todos, psicologicamente, afetivamente, porque eles não querem tomar partido, o filho não toma partido, Sim. mas ele vai tomar partido quando um ofende o outro ou age de forma violenta. A felicidade, no meu entendimento, é justamente isso aí. Ali até tem um desenho infantil, mas é bem interessante para quem não viu ainda, o Divertidamente, que traz todas as emoções, né? O filme passa dentro da cabeça de uma criança que tem lá seus conflitos e tal. E a felicidade, ela tá sempre tentando resolver todos os problemas e tal, e ela tem que ser sempre se sobrepor às outras e tal. Mas e aí o filme demonstra ali, enfim, que a gente tem que saber dar espaço para todos os sentimentos e lidar com todos os sentimentos. Tem uma música do Vander Wilner que fala que ninguém consegue ser feliz o tempo inteiro. Só que é isso, hoje em dia, de certa forma, voltando também ao que a gente falou no outro episódio do trabalho, de certa forma tu te sente culpado se tu não tá hoje, nesse mundo de hoje, se tu não tá te vangloriando das tuas conquistas, se tu não tá sendo feliz ou parecendo feliz, né? Ao ponto de chegar, daqui a pouco, se tu não tá publicando nada, olha o absurdo, se tu não tá publicando nada nas redes sociais, o cara vai perguntar, tá tudo bem contigo? Cara, que mundo é esse? Mas é algo que é preciso refletir novamente, né? O que é ser feliz? É parecer ser feliz? Porque é aquela coisa, tu pode estar numa foto, coisa mais linda do mundo, mas por dentro tu tá esgotado, enfim. Ou perguntar-se, o que é preciso para ser feliz? O que é preciso fazer para ser feliz? É isso que nós falamos agora há pouco. Quer dizer, tu não tem que buscar a tua felicidade. A tua felicidade vai vir na medida que como tu vai agir em relação aos outros, em relação ao mundo, em relação à tua profissão. Ali tudo são fontes geradoras que podem criar felicidade para ti. Então, hoje um mundo muito difícil da gente avaliar, né? Avaliar como a gente deve agir muitas vezes. Exatamente. Mas, por exemplo, quando alguém diz para nós, perguntar, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem é muito relativo. E quando alguém te diz assim, tem problemas, isso é uma mentira. Já começa por aí. Não vou mentir, então, né? Não, problema todos têm. E até faz parte da vida humana, porque se não tivesse nenhum problema, a vida seria um tédio, né? Tu tem que usar a tua inteligência para buscar, e a tua experiência de vida, para buscar soluções. Né? E aí está a beleza da vida, né? Se o caminho sempre for reto, tu anda uma estrada 90, 100 quilômetros só. A gente vai ali de Rio Grande a Chuí, por exemplo, uma reta só. Para aquela estrada não tem graça, né? Então, nós temos que ter cuidado para sentir que nós somos responsáveis em construir felicidade, na medida que nós agirmos, como nós nos relacionamos, como nós falamos com as pessoas, como nós dinamizamos a nossa vida. Lá atrás, tu falasse na amizade, é interessante verificar isso também. Quando eu falei em cultivar, né? Nós temos que saber cultivar a felicidade, né? Como se fosse um terreno fértil de valores, né? Na medida que a gente se relaciona melhor com o outro que está na nossa casa, o casal, os pais com os filhos, o grupo com o resto da família, com a parentela, e a gente procura criar uma educação bem aberta, no sentido assim de eles saberem que liberdade com responsabilidade. Tinha uma educadora brasileira fantástica, isso é na década de 50, eu já posso dizer década de 50 porque eu tenho 80 anos, Maria Junqueira Schmidt. Ela escreveu um livro sobre educar para a responsabilidade. Esse livro, se alguém quiser, tem na estante, naquele site, Educar para a Responsabilidade. É um livro fantástico.
aquilo que é bom dura para sempre, né? Porque é de 1950, mas meu filho, a educação é... então, ela diz assim, ó, a verdadeira educação deve estar na relação com os filhos, saber ser livre com responsabilidade. Liberdade com responsabilidade. Isso aí forma justamente uma boa ação, uma atitude adequada em qualquer situação. Tu escolheu, assuma as consequências, te responsabiliza por aquilo. Isso aí. É aquilo que nós falamos lá, nós somos as escolhas que fazemos. Sabe que tem um programa, acho que tem no YouTube, mas dava na TV Cultura, que era do Antônio Abujan, até já falecido. Abujan. Que o nome do programa era Provocações. E ele fazia lá diversos personagens, é bem bacana para quem quiser ver. E no final de cada episódio, ele fazia uma pergunta repetidamente pro convidado, perguntando o que é a vida. Eu vi isso aí. E eu vou te perguntar o que é a felicidade. Felicidade, ô Felipe, é um dos conceitos mais difíceis de fazer. Porque, a princípio, a felicidade é um sentimento pessoal. Segundo, a felicidade é um sentimento do momento. Ela não pode ser dada como um conceito integral. Como dizer, água, isso aqui é um líquido que a gente mata a sede. Aí fica a felicidade sob o meu ponto de vista, né? Ou sob o ponto de vista que a vida me fez criar. A felicidade é fundamentalmente estar em paz consigo mesmo. Estar em paz consigo mesmo. De bem com a vida. Isso é felicidade. É ter esse sentimento na relação com os filhos, com os amigos, com a profissão, com a comunidade onde se vive. É não ter ressentimento, que esse ressentimento é a consulta mais certa para a doença. Então, é estar em paz consigo mesmo. E a paz, junto com a felicidade, não. A paz promove felicidade e a felicidade te promove, é uma reciprocidade. Então, para mim, é estar em paz consigo mesmo, que é o sentimento que a gente gosta quando resolve um problema, quando teve um conflito de alguma forma e consegue resolver por causa de mim e por causa dos outros. Então, para mim, esse é o conceito existencial de felicidade, estar em paz. Mas aí eu vou repetir, eu vou parafrasear, então, o Abujan. O que é felicidade? Para repetir de novo. Mais uma vez eu vou buscar. A felicidade é sentir-se bem com a própria vida. O que é felicidade? É muito difícil. Meu velho, não é fácil, é isso aí. Bom, eu criei quase uma tradição, é isso aí, de ler um texto no final aqui. Isso é bom. E eu digo, cara, o que eu vou ler? Contemple os 3 conceitos aí. Eu digo, mas eu vou tomar a liberdade de ler um negócio que eu escrevi. Que melhor. Eu escrevi esse negócio aqui no primeiro mês da pandemia. E ele fala do abraço. Que o abraço é algo que contempla a felicidade, a paternidade e a amizade. Então eu escrevi isso aqui, o nome do texto chama O Abraço do Chebela. Então ele começa assim: são muitos os reflexos e complicações sentidos por todos nós em função da crise do Covid, que neste último mês mudou a realidade e o cotidiano de todo mundo. A crise econômica, os desempregos, a saúde de milhares de pessoas, a preocupação com os sistemas hospitalares, o distanciamento social, enfim, são tantas as preocupações que não é possível sequer cogitar qual seria a mais grave para as pessoas. Porém, o ser humano é, por sua natureza, um ser social, e o distanciamento e o isolamento coletivo, recomendado pelas autoridades, trazem em si um complicador emocional que é muito difícil de ser encarado, qual seja a impossibilidade de que as pessoas se relacionem, conversem e se abracem. O abraço é um dos atos mais significativos da relação humana, porque ele traz em si muitos significados. Ele está presente na dor e na felicidade, ele cura e parabeniza, ele saúda e dá adeus. E aqui me lembro do Chebela. O Chebela, o Luiz Henrique, é uma dessas figuras que, ao primeiro contato, ele nos traz aquela sensação de, mas eu conheço esse cara. Pois existe nele uma energia diferente, algo inexplicável. E o Chebela é um entusiasta do abraço. Independentemente de onde tu encontre ele, raramente ele te deixa de ofertar um abraço. Mas é um abraço de verdade, como se algo estivesse sendo dito com aquilo. O que na verdade está.
Que figura o Chebela? Quantos abraços deixamos de dar antes do início desta quarentena, necessária, que agora enfrentamos? Mas esse vírus não nos vencerá. Sairemos dessa feridos, bastante talvez, com lições e aprendizados que marcarão a nossa história e a de nossos filhos. Mas essa natureza humana de ser social, de ter afeto, de fazer e manter amigos, de ter solidariedade e empatia, jamais nos será tirada. Que saudade dos abraços, do pai, da mãe, dos amigos, das crianças e do Chebela. Muito bom. Lindo texto. É isso aí. Bom, fechou bem o nosso terceiro episódio. É isso aí. Um abraço para todo mundo. Um abraço. Até a próxima.